Mário Pelizari, Dr. José Lipschitz. Vemos ali escondido o Dr. Pérez, que sai na fotito. Vocês podem aprender sobre o trato digestório, os riñones em shopping com a comida. Isso é muito bueno. Então, vou falar sobre algumas patologias que podem causar confusão e um pouquinho sobre o informe, como hacemos a descrição. Começar, esta patologia eu meti acá porque tirei a parte de enfermidades quísticas do Dr. Pablo, então vou falar um pouquinho de vascular, a síndrome de Nutcracker. A síndrome de Nutcracker pode ser solamente um fenômeno de la compressão da vena renal esquerda entre a mesentérica superior e a aorta, e quando causas hematúria ou sintomas clínicos, nós chamamos de síndrome de Nutcracker. Em alguns trabalhos recentes, foi visto que hematúria aislada é idiopática em até 69% dos casos, pero 40% destes apresentaram Nutcracker a ultrassom. Então, é uma patologia subdiagnosticada. Então, a prevalência é pouco conhecida, pode estar relacionada a IMC barro, ou perda de peso, ou variações anatômicas de situação alta da vena renal esquerda, ou origem anômala da artéria mesentérica superior, entre outras causas. Os signos e sintomas são microhematúria assintomática, proteinúria ortostática, intolerância ortostática, dolor abdominal ou em flanco esquerdo, que pode irradiar para o muslo e as nalgas. Varicocele, varizes pélvicas, congestão pélvica, dolor pélvico, dispareunia, disúria, dismenorreia, quistes ováricos. E varicosidades pelvis renal, ureter, náuseas e pudendo. Bom, para fazer o diagnóstico, então, precisamos ter a hematúria, podemos ter sintomas ou não ter sintomas. O exame de sangue e urina são importantes para a presença de microhematúria, que só pode ser caracterizada no exame de urina. Se quisermos determinar exatamente a origem de hematúria, podemos fazer uma uretrocistoscopia e determinar que a microhematúria é solamente de ureter esquerdo. Pode-se fazer biópsia renal ou venografia. E as imagens. Acá está um resumo de trabalhos que há estudado com ultrassonido para determinar os valores de compressão da vena renal e de velocidades da vena renal esquerda. Então, vemos que podemos ter valores de 4:1 de diâmetro do calibre da vena renal esquerda, antes da compressão e depois da compressão, valores de 5:1, e aumento da velocidade também de 4:1, de 5:1, são variáveis na literatura. Também temos valores de ângulo entre a aorta mesentérica superior e a aorta. E o que utilizamos são nesses valores. Para o diâmetro, utilizamos 5:1. Para o pico de velocidade sistólica, utilizamos 5:1 também. E para o ângulo, utilizamos como normal o ângulo maior que 45 graus. As sensibilidade e especificidade são variáveis, então se utilizam outros valores, podem ser mais sensíveis ou específicos, a depender dos valores utilizados.
Acá vemos um caso com um ângulo bem pequeno da aorta mesentérica, da aorta e da mesentérica, e a compressão da vena renal esquerda, com aumento do calibre antes do cruzamento e redução do calibre após o cruzamento em mais de 5 vezes. E a velocidade, também vemos que a velocidade prévia é de 10 centímetros por segundo e após é de 223, mais que 5 vezes. Aqui temos que tomar cuidado como hacemos o ultrassom com a sonda, porque se comprimimos muito, podemos provocar o fenômeno, e se não regulamos direito o PRF, não detectamos estas velocidades muito altas. São duas coisas que para quem nunca fez esse diagnóstico pode deixar passar e perder o diagnóstico. São erros frequentes. A tomografia computada e a ressonância magnética podem nos ajudar principalmente para acharmos as circulações colaterais que podem ser encontradas no Nutcracker. Então, nos varões podemos ter varicoceles relacionadas, ou alterações de ovários e útero com quistes. Deste trabalho foi mostrado que as maiores razões de calibre e os maiores picos de velocidades, na verdade, são encontrados em pacientes assintomáticos. E a conclusão é que quando começamos a ter circulação colateral, é que começamos a ter sintomas, como varicoceles, dolor. Então, quando temos circulação colateral, o calibre reduz e a velocidade reduz, e quedamos apenas com as consequências da circulação colateral. Então, todos esses quadros são possíveis. Podemos ter sem compressão assintomático, que é o normal. Sem compressão com hematúria, que queda com hematúria idiopática. Sem compressão, pero com sintomas. Então, pode ter sido uma descompressão do Nutcracker, somente com as colaterais, ou pode ser uma varicocele por outro motivo. Com a compressão pode ser somente um fenômeno, tem a compressão, pero não tem hematúria, não tem sintomas. Podemos ter o Nutcracker assintomático, que seria sem dolor, sem outras manifestações, pero com hematúria. E podemos ter o Nutcracker com compressão e também os sintomas. Tudo isso é possível. Passando um pouquinho agora para as enfermidades quísticas renais, não vou falar, porque teremos na próxima aula. Vou somente fazer um panorama. Podemos dividir as enfermidades quísticas renais em congênitas, em dois grandes grupos, as displasias e as enfermidades genéticas, e as adquiridas, que vão cair no grupo das sequelas de outras patologias e que podem levar à enfermidade renal crônica. Das displasias, temos dois grandes grupos, das displasias renais multiquísticas e a agenesia renal. E das genéticas, os grandes grupos de autossômica recessiva, autossômica dominante e um novo mundo que será mostrado pelo Dr. Pablo Caro Domingues para nós outros. O que é importante saber acá? As displasias, que são malformação, geralmente são unilateral, porque se são bilateral, são incompatíveis com a vida.
Podemos ter displasias bilaterais, pero não pode pegar completamente o rinhão. Pode ser de uma parte do rim, uma unidade quando há duplicidade, por exemplo. E as displasias, nós não temos função renal. O rinhão não funciona. E nas genéticas, elas geralmente são bilaterais e devemos investigar se os parentes têm, se há alterações em outros órgãos, e o que é importante para o nefrologista é a definição de qual é o prognóstico e qual é o início dos sintomas. Então, temos dois grandes grupos também, aquelas que quedam com insuficiência renal precocemente, mau prognóstico, e outro grupo que tem um prognóstico melhor. Passando então para o sistema coletor, toda a dilatação que vimos no ultrassonido do sistema coletor, podemos definir que é dilatação ou foi dilatação um dia, ou é refluxo ou obstrução. Então, de novo, toda dilatação do sistema coletor é ou foi refluxo ou obstrução. Temos que ter isso em mente sempre, porque vou mostrar a vocês alguns relatórios que podem ser confusos se não lembramos disso. Então, o principal método de imagem que utilizamos para avaliação renal é o ultrassonido. E quando estamos diante de uma dilatação do sistema coletor e estudando o rinhão, podemos ver a dilatação em refluxo, grados 3 e 4, que são os refluxos que chegam até o rinhão. E obstrução, podemos ver a dilatação na estenose da união ureteropélvica, em cálculo, e em outras situações que não caem em refluxo ou obstrução, que são variações do normal ou sequelas. E quando avaliamos as vias urinárias, podemos ver mega-ureter, refluente, obstrutivo, ou nenhum dos dois, duplicidade completa, uretelocele, e um pouquinho no ureter em amarillo, porque cálculo ou tumor nem sempre é possível de ver, mas todos esses outros são bem fáceis de ver no ultrassonido. Quando estamos diante de uma dilatação do sistema coletor, lá em crianças bem pequenas, a maior parte das vezes são dilatações fisiológicas ou transitórias, podendo também, a segunda maior causa é obstrutiva, e a terceira causa é refluxo vericuriteral. Acá temos um rim normal, esquerdo normal, na imagem pequena isolada, e o rim direito normal, e rim esquerdo com dilatação. Quando olhamos a vejiga, vemos que os ureteres, o ureter esquerdo está dilatado, e o ninho esvaziou a vejiga durante o exame, e vimos também o ureter direito. Então, a conclusão se há dilatação de todo o sistema coletor, podemos deduzir que, e quando esvazia a bexiga, essa dilatação aumenta, podemos concluir pela ultrassom que se trata de refluxo do lado direito, do lado esquerdo, grau 5, e a la esquerda, solamente em lo ureter distal, então grado 1 ou 2, porque não chegou hasta lá em cima. Neste outro caso, vemos também um rinhão direito com dilatação, e também vemos lá o ureter direito dilatado,
e quando esvazia a vejiga, este ureter aumenta também, refluxo grado 3 à direita e à esquerda normal. Aqui um riñón antes de la micción e depois de la micción. Então é um caso normal, solamente porque a vejiga estava muito llena. Neste outro caso, podemos ver um ureter associado a uma unidade superior, que está dilatada e com afilamento do parênquima, e uma outra unidade inferior, com parênquima normal e um pouquinho de dilatação. Então, é um caso clássico de duplicidade completa do sistema coletor. Neste outro, vemos dilatação de todos os cálices e da pelvis renal, muito dilatado, com a transição abrupta. Não vemos o ureter. Se não vemos o ureter e a dilatação é muito grande, com a transição abrupta, só podemos fazer um diagnóstico. Essa é uma estenose da união ureteropélvica do lado esquerdo. Aqui outra causa de obstrução, uma ureterocele. Acá tem um vídeo, pero é difícil. Yes. Intermitente. Outras causas são cálculos, que podem estar lá no riñón, podem estar no ureter. E, continuando descendo, vemos aqui uma dilatação acentuada do sistema coletor renal, a vejiga espessa, irregular, e com ultrassonido na região perineal, podemos ver o colo vesical alargado, acá. E isto foi confirmado na uretrocisto com uma válvula de uretra posterior. Então, temos para a avaliação do sistema urinário ultrassonido, que podemos fazer diagnóstico de refluxo, obstrução e avaliação do parênquima. Os casos que quedamos com dúvida, podemos utilizar a uretrocistografia miccional para avaliação do refluxo e a cintigrafia renal, DTPA, quando estamos diante de uma obstrução, e DMSA para avaliação do parênquima. Aqui uma urografia com refluxo, aqui um DTPA e acá um DMSA. Na próxima aula também teremos uma charla de urografia por ressonância que nos possibilita uma análise de anatomia e função. E para terminar, uma estandarização da descrição. É muito importante descrevermos corretamente o que estamos vendo, porque qualquer alteração estrutural do rim que descrevemos no exame de imagem já pode ser considerado insuficiência renal crônica. Na CADIGO, os critérios para insuficiência renal crônica são anormalidades estruturais ou funcionais nos rinhões, que estão presentes por mais de 3 meses, com implicação para a saúde. Então, se descreve rinhões hiperecogênicos, se recebe um paciente que veio de outro serviço com ultrassonido dizendo que tem rinhões hiperecogênicos, e você mantém esta descrição, e tem mais de 3 meses, tem albuminúria, esta criança o nefrólogo já vai considerar que tem uma insuficiência renal crônica. Então, é muito importante que façamos muito bem feita esta avaliação para não repetir um possível erro. Claro que nos grados mais leves, grau 1 e grau 2, nem sempre são considerados insuficiência renal crônica,
e a possibilidade de se tornar insuficiência renal crônica é muito pequena. Então, quais são os cuidados que devemos tomar quando descrevemos o relatório? Quando estamos falando do parênquima renal, estamos falando de quistes. Então, podemos ver no parênquima rim multiquístico, rim poliquístico. Não podemos confundir a descrição de imagens anecoicas de quistes e de sistema coletor. Porque se confundimos, se descrevemos de forma confusa o sistema coletor do parênquima, o nefrólogo se confunde também. E quando estamos falando de dilatação, estamos falando de refluxo, obstrução ou de alterações do parênquima. Para quedar um pouquinho mais claro, alguns exemplos que vemos todos os dias lá na universidade, que ensinamos para os residentes e quando eles aprendem, eles mudam de estágio e aí entram outros residentes que precisam aprender novamente. Então, vejamos esses exemplos. Rinhão de dimensões reduzidas com múltiplos quistes corticales à la derecha. E a opinião, rinhão poliquístico. Provavelmente não é, porque se são cistos solamente à la direita, deve de ser um rim multiquístico. E quando você escreve poliquístico, você muda para outra classificação de doença, para doenças genéticas, e gera enormes problemas para o nefrólogo. Outro exemplo, acentuada dilatação pielocalcinal à la esquerda, ureter não caracterizado. Esta é uma descrição de uma estenose da união ureteropélvica. Acentuada dilatação sem ureter. E a opinião, dilatação do sistema coletor sem evidência de fator obstrutivo. É louco, porque a estenose é o fator obstrutivo. O que você espera? É uma estenose da união. Isto é bem comum de nós outros vermos nos informes. Outros exemplos, volumoso quiste simples em polo superior com afilamento do parênquima associado e ureter dilatado em toda sua extensão. Esta é a descrição daquele caso de duplicidade. E nós outros vemos com frequência isto ser relatado como um quiste cortical simples do rinhão. Outro exemplo, dilatação pielocalcinal e ureteral à la derecha. O paciente tem outro exame dizendo que há refluxo vesico-ureteral grado 3. É nossa obrigação correlacionar os dois exames e colocar na opinião que esta dilatação corresponde a um refluxo. Mais um exemplo, múltiplos quistes corticales simples esparcidos por el parênquima renal, mais numerosos à la derecha. Portanto, o paciente tem quistes nos dois rinhões e os rinhões são funcionantes. Então, nós estamos falando de rim multiquístico. Provavelmente são rins de alteração genética. Outro exemplo, o último, imagem quística em grupagem calicinal superior del rinhão direito. Então, descrever uma dilatação como uma imagem quística. Isto pode gerar confusão, porque pode gerar uma investigação de doenças císticas. E isto era apenas uma sequela de uma dilatação. Há alguns artigos, este consenso de dilatação do trato urinário tenta uniformizar e estandardizar a descrição, este consenso, pero ele mesmo diz que não há consenso ainda, não é possível.
ele tenta evitar os términos hidronefrosis, pielectasia, pelvectasia, uronefrosis, preeminência de la pelvis. E utilizar a dilatação do trato urinário com o detalhe de los halagos. Então, devemos descrever detalhadamente para depois podermos classificar. É importante fornecer o diâmetro anteroposterior da pelvis renal, dizer se há dilatação de los cálices maiores ou menores e a alteração do parênquima. Aqui está um exemplo da classificação. O diâmetro anterior da pelve renal deve ser medido com o corte transversal do rinhão, dentro do rim até o hilo renal, o maior diâmetro que você encontrar. Podemos ter com parênquima normal, sem dilatação de los cálices. Podemos ter o P1, que é com dilatação de los cálices maiores apenas. P2, dilatação de cálices maiores e menores. P3, com alteração do parênquima renal. Quistes renales, que são quistes sequelares de doença renal crônica associado à dilatação. Então, quando temos apenas a dilatação até 1,5 centímetro e dos cálices centrais, é baixo risco. Se temos dilatação acima de 1,5 centímetro com dilatação de cálices menores, pero sem alteração do parênquima, estamos diante de risco intermediário. E se temos dilatação acima de 1,5 centímetro com alteração do parênquima, afilamento do parênquima, inversão das papilas, quistes renales e hipercogenicidade, temos um paciente de alto risco. Este é o último slide. Acá está uma recomendação de como seguir estes pacientes baixo risco, risco intermediário e alto risco. Repetimos o ultrassonido com 6 meses, 3 meses ou 1 mês, a depender de los halagos. Bueno, gracias. Desculpa pelo meu portunhol. A quem quiser esses slides, pode me mandar um e-mail que eu mando para vocês a apresentação. Agradeço muito, foi muito bueno para mim estar aqui. São muito calientes, estou gostando muito. Está sendo muito bom para mim. Graças.